Eita, este é o dia que o Pai preparou para nós. É um dia de milagres. Você sabe que o milagre que eu e você precisamos está na instrução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Ei, eu não sei qual é o processo que você possa estar enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você possa estar enfrentando. Mas libera a palavra, porque ela é vida e ela tem poder de mudar qualquer quadro. Ela tem poder de mudar qualquer situação. Ei, queridos, até para a morte a solução, porque a palavra venceu a morte. Entende isso? A palavra venceu a doença, a palavra venceu a miséria, a palavra venceu a morte. E essa é a nossa posição como filhos, de viver na vitória que a palavra nos colocou. Ela venceu por nós e nos colocou lá. Agora fica lá. Fica na palavra, fica nesse caminho. Decida viver essa verdade, decida viver a realidade da palavra, queridos, e você vai ter uma vida bem-sucedida. Nós precisamos deixar de ter o hábito de estar sempre procurando alguém para culpar quando alguma coisa não dá certo. Porque diante do Pai que nós temos, diante da palavra que nós recebemos e da presença do Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo, nosso ajudador, queridos, nós temos tudo o que precisamos. Nós temos os conselhos certos, nós temos a direção certa, nós temos a sabedoria para tomar a decisão certa. Agora depende de nós tomarmos uma atitude. Ninguém pode adorar no seu lugar, ninguém pode praticar a palavra no seu lugar. Ei, o seu crescimento é individual e não depende de Deus. Porque o que dependia dele, ele já fez. Diga, o meu crescimento depende de mim. É só ouvir e praticar a palavra. É só honrar a palavra. É só dar crédito à palavra. Aleluia, aleluia. Lá em Romanos 13:7, você pode anotar, eu nem vou colocar aí. A palavra de Deus diz na Nova Versão Transformadora: deem a cada um que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem. E honrem e respeitem as autoridades. Deem a cada um aquilo que lhe é devido. Em outra versão diz: a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Amém? Nós começamos aqui, domingo passado, falando sobre que a nossa vida, ela é um resultado das sementes que nós temos plantado. E começamos a falar sobre a importância de viver uma vida de honra. Uma vida de honra é uma vida digna. Amém? Quando nós começamos a pensar sobre essa palavra honra, tem tanta coisa envolvida aí. E nós começamos a falar sobre honrar a Deus, acima de todas as coisas. Sobre honrar a Deus com o nosso melhor, com as primícias de toda a nossa renda, não com aquilo que sobra, não com aquilo que não nos faz falta, mas com o melhor. Deus é digno, e a maior autoridade que existe nos céus e na terra é Ele. Então, princípio de honra é princípio para se viver todos os dias. É princípio quando reconhecido e praticado, ele nos faz viver uma vida de milagres, uma vida sobrenatural. Porque tudo se começa honrando a Deus. Tudo se começa honrando a sua palavra, valorizando a presença dele em nós. Valorizando a sua palavra, o que ela diz, parando para dar ouvido. Parando para dar ouvido, para poder tirar as coisas que estão fora de lugar e colocar no lugar. Aquilo que não agrada a Deus tem que ser descartado da nossa vida. Porque amamos o Senhor, porque amamos a sua palavra, aquilo que Deus odeia, eu e você como filhos, precisamos odiar. Não podemos fazer parte do reino de Deus, amados, paquerando com o mundo, flertando com as obras das trevas, se associando, falando as mesmas coisas, sentado na
dos escarnecedores. Não! Essa não foi a vida que Deus nos chamou para viver. A vida que Ele nos chamou para viver está no nível de Deus, no nível da palavra. É um nível acima do natural, é um nível acima das circunstâncias. Eu e você temos que escolher nos santificar pela palavra todos os dias. Eu e você temos que escolher ser o que eu e você fomos criados para ser, a casa de Deus nesta terra. O mundo precisa conhecer a palavra através da minha vida e da sua, não somente por aquilo que falamos, mas por causa da nossa conduta, do nosso comportamento, por causa do nosso caráter. Nós temos a mente de Cristo. Nós representamos o Pai neste mundo, assim como Jesus esteve aqui como homem, para nos ensinar a viver uma vida sobrenatural, uma vida que em tudo que Ele fazia agradava ao Pai. Assim somos eu e você aqui na terra. Jesus revelava a vontade do Pai com a sua vida, com as suas palavras, com o seu comportamento. Jesus é a maior prova de honra. Ele não fazia nada, ele não tomava nenhuma decisão sem antes falar com o Pai. É por isso que você não vai ver Jesus errando em tomar as decisões. Jesus e o Pai são um. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando eu e você nascemos de novo, a Bíblia diz que nós nos tornamos um só espírito com Deus. Não existe desculpa. O mesmo Espírito que estava em Jesus e que o levava a viver uma vida para agradar o Pai, para honrar o Pai, para reconhecer a sua presença e entender que o plano dele é melhor, é a mesma vida e o mesmo Espírito que eu e você temos. Jesus é a palavra. Amém? E nós precisamos, através da nossa vida, manifestar a imagem e semelhança do Pai. Honrando o Pai, valorizando a sua presença, sabe, tendo Ele como o mais precioso na nossa vida. Não podemos abrir mão, amados, de viver uma vida na palavra. O diabo não brinca de ser diabo. A honra é uma chave que abre as portas para que as bênçãos de Deus se manifestem na nossa vida. Porque a honra, ela é motivada pela gratidão. E ela vai gerar satisfação. Quando você honra o Senhor, quando você honra a sua palavra, quando você valoriza antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer bobagem, epa! Preste atenção antes de falar o que você vai falar. Honra. Honra o Senhor com os seus pensamentos. Honra o Senhor com as suas palavras, com a sua boca. Honra o Senhor com o seu coração, porque tudo está descoberto diante dele. Ele tudo vê, ele tudo sabe. Não seja aquele filho que só procura o pai na hora da emergência, com um interesse. Mas seja aquele filho que encontrou no pai o prazer de viver. Que encontrou no relacionamento com o pai, no relacionamento da palavra, o prazer de viver. Porque quando você faz da palavra o seu prazer, você vai ver o quanto é precioso a vida que Deus lhe deu. E você vai aproveitar cada oportunidade que você tem na sua vida para viver de forma intensa, para dar o seu melhor. Honra faz parte do reino que eu e você pertencemos, o reino de Deus. Porque honramos a Deus, nós vamos aprender a honrar os irmãos. Nós vamos aprender a honrar a nossa igreja. Nós vamos aprender a honrar a nossa família. Nós vamos aprender a honrar os nossos patrões. Mas tudo começa com o princípio original, honrar a Deus. Porque se a gente for infiel com Deus, amados, como seremos fiel com os outros? Como seremos fiel nas outras áreas? Sabe, honra não é algo que se busca para si. Eu não estou aqui pedindo para você ofertar na minha vida, para você me honrar. Não, queridos, o apóstolo Paulo, ele bem dizia:
Eu não estou procurando oferta para mim. Eu não estou procurando donativo para mim. O que eu quero é que o fruto, aleluia, aumente o fruto dessa atitude, dessa ação de honrar, de se associar, de abençoar, de dar. Aumente o vosso crédito. Fidelidade à palavra, fidelidade ao Senhor, fidelidade em praticar, em permanecer. Fidelidade, amados, é fruto do nosso espírito recriado, faz parte da vida daquele que nasceu de novo. E fidelidade é uma vida de constância, querido. Você é fiel, independente de. Você é fiel, mesmo naquelas horas de trevas, que o diabo fica te dando sugestões para que você abra a boca para dar legalidade a ele, para causar destruição e trazer dano para a sua vida. Sejam vigilantes, guardem a sua vida. Pensa antes de falar. Tiago já nos ensinava para a gente ouvir mais e falar menos, para não errar. Quem muito fala, muito erra. E leva a sua alma a viver angústia. Porque falou que não devia. E depois se arrepende, mas já falou. Nós estamos vivendo dias que o Senhor está nos chamando para ser santo como Ele é santo. E essa vida de santidade, queridos, é uma vida onde você é lavado pela palavra todos os dias. É uma vida que você começa o seu dia, não mais para fazer as coisas do seu jeito, mas antes de você fazer o seu serviço, antes de você cumprir os seus compromissos do dia, primeiro você tem um compromisso que é inegociável. Primeiro você tem uma reunião que é inegociável, não pode ser adiada, não pode deixar para depois, tem que ser a primeira. Honra ao Senhor com as primícias, tem a ver com suas finanças, como diz lá em Provérbios. Tem a ver com o seu tempo. Qual o tempo que você e eu temos dado ao Senhor na nossa vida? Porque nós temos 24 horas, todos os dias. O que tem sido mais importante para nós? Sabe, queridos, muitas vezes aquilo que realmente tem valor, o que realmente vai fazer com que eu e você vivam uma vida bem-sucedida, uma vida cheia de sabedoria para não errar, para não viver uma vida de tentativa, para não viver uma vida de altos e baixos. Muitas vezes nós deixamos para depois e quando as coisas dão errado ainda queremos culpar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você, a palavra de Deus é perfeita, não existe falha nela, não existe erro nela. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Deus é perfeito em todas as suas obras. Tudo o que Ele diz é para o meu bem, é para o seu bem. Porque como um bom pai que Ele se alegra em nos ver crescer. Ele se alegra em nos ver dar os frutos da sua natureza, da sua vida, do seu espírito em tudo que nós fazemos, queridos. Não considere comum aquilo que para Deus é sagrado. Não considere comum a palavra, porque a palavra é o próprio Deus ministrando vida para nós. Ministrando conselhos de sabedoria para que a gente não se perca, para que a gente não saia do caminho. Ei, Jesus está preparando um povo que o ama. Um povo que está disposto para dizer sim para Ele, independente daquilo que sente e daquilo que vê. Porque quando Ele voltar, Ele vai encontrar esse povo firme e forte, fazendo o que Ele mandou fazer. E vamos ser os primeiros a sermos arrebatados. Comece pelo princípio da honra. Honrando ao Senhor. Quando você vai dizimar, quando você vai ofertar, avalie o seu coração. Não faça nada para tocar trombeta diante dos homens. Não faça nada para o Senhor para ser visto. Não faça nada procurando elogios e aprovação dos homens. Que essas coisas sejam consequências.
Mas tudo que você fizer, que seja com um coração cheio de gratidão, de amor, com prazer, com alegria, porque você está honrando o seu rei. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que eu e você fizer, seja para Jesus que estejamos fazendo, fazemos de todo o nosso coração. Tudo aquilo que eu e você pegar para fazer, nós devemos fazer com todo o nosso coração, porque é ao Senhor Jesus, diga comigo, é ao Senhor Jesus que eu estou servindo. Isso é sério. Porque a honra que você dá ao Senhor, começa, você vai dizimar, vai ofertar. Você está tendo uma oportunidade de determinar um amanhã sem falta, sem escassez, reconhecendo que a sua fonte não se esgota. Reconhecendo que existe uma fonte que sustenta você em todo o tempo, independente do seu trabalho, independente do seu emprego, independente da sua aposentadoria, independente desse dinheiro emergencial do governo. O que te sustenta é o seu Pai. Então, uma das formas, a forma de você demonstrar, de você expressar essa confiança, essa gratidão, esse reconhecimento, aquele que sustenta a sua vida é ofertando e dizimando. E sabe, queridos, com um propósito certo, porque amamos o Senhor. Sabe, a Bíblia diz que aqui são homens que recebem. Porque quando nós estamos plantando no reino de Deus, não é os anjos que descem e vêm receber, não é? Nossas ofertas e dízimos. Não, são os homens. É para a igreja do Senhor. É para a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que lá no céu, aquele que se testifica que vive, Jesus está recebendo. Nada passa encoberto diante dos olhos de Deus. Ele não só vê o que a gente faz, mas como a gente faz. Porque Ele está olhando o propósito e a intenção do nosso coração. Você vê o momento de oferta como um momento de tristeza? Você vê o momento de oferta, meu Deus, se eu der, e amanhã, minha conta? Honra primeiro ao Senhor. Honra ao Senhor, que é a sua fonte. E as demais coisas, Ele vai lhe acrescentar. Porque Deus não está limitado ao seu salário para lhe suprir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque eu já passei situações da minha vida que, aparentemente olhando, quem olhasse, está tudo bem. Sabe por quê? Porque eu não faço propaganda da minha necessidade para os homens. Eu tenho um pai que sabe tudo o que eu preciso. Ele é um bom pai. Confiança, honra. E sabe, queridos, eu lembro que uma certa vez eu fui para uma consagração, porque quem ama o Senhor quer sempre estar se enchendo, tem fome e sede pela palavra, amém? E era uma consagração do louvor, e nós estávamos lá, e eu lembro que a irmã Carminha, vocês conhecem a irmã Carminha, professora do Rema, ela estava ministrando, a gente chamou ela para trazer uma palavra nessa reunião do louvor. E quando ela começou a ministrar lá, e foi uma bênção, no final ela me chamou e disse, a minha equipe, né, a nossa equipe lá de música, e disse, olha, Deus está me trazendo uma instrução, e é uma instrução de honra. Eu vou obedecer. Agora vocês são livres para obedecer ou não. Mas Deus mandou eu honrar a vida da Neide. Nessa época eu era líder do louvor lá, em Campina Grande. E queridos, depois que ela me contou o testemunho, né? E foi a coisa melhor do mundo, é você aproveitar as oportunidades que você tem, a unção coletiva. Ei, fique esperto, às vezes o milagre que você, algo que você está aguardando, crendo e falando, numa ministração, Deus libera uma palavra através de um ministro dele. Se você estiver esperto, você vai ser a primeira a pegar a oportunidade de entrar e ver as coisas acontecer. E ela disse que estava lá, ela estava com dinheiro que era para fazer a feira da verdura e da carne no outro dia. E ela disse que quando começou a ministrar, o Espírito Santo disse, pegue o que você tem e planta na vida dela. Honra a vida dela. Queridos, aqueles que servem ao Senhor com alegria de nada tem falta. Eu nunca fiz nada no reino de Deus esperando receber promoção.
esperando receber dinheiro do pastor ou da minha. Eu sempre fiz com amor, com coração, porque eu tenho tudo, porque foi Deus que me deu. E tudo que eu faço para Ele ainda é tão pouco diante do que Ele me dá todos os dias. Não paga, dinheiro não paga o que Deus fez e faz na sua vida. Aleluia. E ela disse que na mesma hora, né, veio o pensamento, mas esse dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro de fazer a minha feira amanhã. Ela disse, pai, mas você é o meu pastor. Você é a autoridade sobre a minha vida, é o meu Senhor, eu vou obedecer. Você cuida do meu amanhã. E ela foi e pegou aquela oferta que ela tinha. E ela honrou, obedeceu naquele dia. Ela disse depois, irmã Neide, Deus fez algo tão sobrenatural que aquele dinheiro se tornou tão pequeno. Aquele dinheiro foi só uma semente diante da colheita que Deus queria que eu recebesse no outro dia. Então, Senhor, como se Ele não soubesse o que fala. Deixa eu lhe dizer, quem sempre vai mandar você reter, quem sempre vai querer que você viva num nível limitado, é o diabo, porque ele é ladrão. Você já viu aquele ladrão profissional que quando eles passam por alguém, você está numa fila, de repente, você só sente falta da carteira em casa, porque quando vai procurar, porque nem sentiu que alguém furtou. O ladrão, né? O ladrão profissional, ele tem o seu jeito, suas habilidades. Satanás do mesmo jeito. Se você não vigiar a sua vida, não vigiar com suas palavras, não vigiar com seus pensamentos, não vigiar com o seu coração, tendo o propósito certo de fazer para o Senhor, ele rouba aquilo que era para você desfrutar. E essa foi uma oportunidade que ela teve de desfrutar de uma grande colheita, a obediência. Semente da honra produz milagres. E porque nós honramos a Deus, vai ser tão fácil a gente receber dele um comando, uma direção e obedecer. Sem medo do amanhã. Eu lembro que uma vez estava ministrando, eu estou seguindo a inspiração. Uma vez eu estava ministrando, na hora da oferta, né, louvor com a galera, e tinha um homem de Deus, né, eu não vou dizer todos os detalhes, senão vocês vão lembrar, saber quem é, alguns, né? E um homem de Deus, usado nos dons, né, já tinha um caminhar com Deus e já tinha abençoado muitas vidas através da vida dele, tanto espiritualmente como materialmente. E na hora da oferta, ele estava vivendo um dilema, estava tendo um combate na mente dele. E o diabo dizia, porque a oferta dele, o dízimo dele era alto, porque ele ganhava muito. Estão entendendo? Às vezes, quando é pouco, né? Olha só o que é fidelidade, é constância. Você honra o Senhor no pouco e Ele vai te promover e te levar para desfrutar do muito. Mas se não honra o Senhor no pouco, como vai honrar no muito? Amados, 10 reais que eu recebo, R$1 já é meu dízimo. Qualquer oferta. Qualquer oferta. E só o dízimo, porque também acrescenta a oferta. Por quê? Eu não tinha nem 10, Deus me deu, então eu vou honrar logo Ele com aqueles 10, eu vou logo reconhecer que Ele me sustenta, porque através daqueles 10 muitos virão. É uma vida de honra nas pequenas coisas, reconhecendo o Senhor como a sua fonte. E eu lembro que a gente não sabia, né? Depois só que ele contou o testemunho, ele estava lá. E o diabo, né, trazendo a sugestão para ele. Rapaz, ó, você tem compromissos altíssimos amanhã para resolver e você não tem esse dinheiro. Se você der o seu dízimo, amanhã, o que é que você vai fazer? Não vai ter quem te empreste. E ele estava, ó. E amados, eu não estou falando de novo convertido, não. Por isso que eu digo, Satanás, ele não muda nas suas táticas para roubar. Eu e você é que temos que ser fiéis. Independente dos argumentos. Fiel ao Senhor. E a gente começou a cantar uma música que ela diz assim: reconheço o teu sustento, reconheço o teu poder, por isso te entrego o dízimo, por isso te dou ofertas. De ti vem o que tenho, tu me acrescentas tudo, és dono do universo, para sempre te louvarei. Não temo o futuro, meu Pai é poderoso, meu Rei é soberano, e nele confiarei.
que você canta, você tem que viver. Nós cantamos aqui, tu és digno de tudo. Que música extraordinária. Mas se ela for apenas uma música, nada vai mudar na nossa vida. Mas se ela for uma prática, Deus é dono de tudo. As minhas vontades agora estão em fazer a vontade dEle. Os meus planos agora é cumprir os planos dEle, porque eu sei que são o melhor para mim. E Ele disse que quando esse louvor começou, Ele disse que o Espírito Santo foi bem lá. E Ele disse que foi rápido. E Ele disse, Satanás, seu mentiroso, mais uma vez você vai ser derrotado. Existem portas que são destravadas financeiramente. Agora eu estou falando de finanças. É quando você determina no seu coração ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Ninguém precisa saber quanto você recebe, nem quanto você dá. É uma fidelidade, é um compromisso, é uma semente de honra que você dá àquele que te deu a vida, àquele que te sustenta, àquele que cuida de você e supre todas as suas necessidades. Ele sim, através das nossas atitudes e do nosso coração, Ele sabe quando nós estamos honrando Ele ou não. Tem pessoas que querem fazer do dízimo, sabe, usar algo que não é seu. Amados, dízimo não é nosso. Por que eu vou usar um dinheiro que não é meu? Ah, não, apareceu uma emergência, depois eu junto no próximo mês. Deus entende. Deus não entende infidelidade, não. O que nos promove no reino de Deus é fidelidade. E fidelidade está associado à fé. Você não dá porque não vai, vamos supor, na sua mente ou nos seus cálculos, eu tenho um dinheiro suficiente de pagar todas as minhas contas e vai sobrar. Por isso eu dou. Não. Você dá porque você entende. Tudo, o meu melhor, a primeira parte, é Ele que é digno de receber. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. Propósito certo, não somente o plantar, não somente o honrar ao Senhor com as palavras, mas ações correspondentes ao que diz. E quando nós honramos o Senhor, tudo aquilo que nós fazemos vai manifestar honra. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer com o coração envolvido, estão entendendo? E por isso a gente vai ter uma vida além da marca. Sabe, os inimigos de Israel, eles ouviam falar que Israel tinha um Deus que lutava por eles. Que Israel tinha um Deus que revelava ao povo dele as estratégias do inimigo. Antes mesmo do inimigo concluir o seu plano, Deus já revelava ao povo dele. E quando o povo dele já recebia instrução, já sabia o que fazer, porque Deus revelava e já dizia a ele a estratégia de guerra. Eles já iam certos da vitória. Por quê? Porque Deus revelava, Deus cuidava do seu povo. Quanto mais de mim e de você. É tanto que as nações temiam o Deus de Israel. O rei diz, não, tem que ter algum espião aqui no nosso meio. Porque não é possível. Tudo que a gente trama aqui, as portas fechadas, eles já sabem lá, então tem alguém aqui levando. Aí diz, não, é porque lá tem um homem de Deus, que Deus fala com ele. Tudo aquilo que o Senhor fala aqui em secreto, Deus está revelando a ele. Eu e você temos o Espírito Santo, que nos revela o que devemos fazer, as decisões que devemos escolher, devemos tomar. As escolhas que devemos fazer. Nós temos o Espírito Santo, que conhece os planos de Deus ao nosso respeito. E por causa de viver uma vida de honra, de intimidade, reconhecendo o senhorio, reconhecendo a palavra como autoridade da nossa vida, o Espírito vai estar nos revelando o que fazer. Para que a gente cumpra o propósito da nossa existência. Porque nós temos um tempo aqui, esse tempo é breve. Aleluia. Glória a Deus. Honra. Se honra ao Senhor com palavras, mas se honra ao Senhor com coração. Se honra ao Senhor com atitudes. Se honra ao Senhor no seu trabalho. Se honra ao Senhor na sua igreja. Se honra ao Senhor na sua casa. Se honra ao Senhor na sua família. Se honra ao Senhor onde você estiver, porque você é a casa dele. E aonde você vai, ele vai com você.
E a honra tem a ver com o que você é, com a sua dignidade. As pessoas de antigamente, a honra delas estava na palavra delas, nem precisavam assinar documento. A palavra delas representava elas. E elas eram firmes para cumprir, porque a honra delas estava no nome da família. Amém? Então, nós temos que ser mais do que criteriosos e cuidadosos para viver essa vida de respeito, de consideração, considerando o que a palavra de Deus diz e praticando, para viver uma vida bem-sucedida, queridos. Aleluia! E eu não preciso, quem quer receber honra, colher honra, ele tem que plantar o quê? Mas não é plantar de qualquer maneira. Você já viu pessoas que plantam e depois saem dizendo para todo mundo o que ela fez? Ah, mas eu plantei o ar-condicionado na igreja e até agora? Ah, mas eu plantei na vida do pastor e até agora? Ele está matando a semente. Porque era para ser para Deus que ele deveria ter plantado. Aí a sua semente fica infrutífera. Não produz. Porque ele fez da forma errada. Quem é semeador, quem vive da plantação da terra, sabe que tem toda uma forma de preparar a terra para que aquela semente ela venha germinar e produzir muitos frutos. Amém? Não é de qualquer maneira que joga a semente e acha que ela tem a obrigação de trazer o retorno que precisa. Assim é no reino do Espírito. Qualquer coisa que você faz é para o Senhor. Seja para um irmão, seja para investir na igreja, seja servindo nos departamentos. Isso é honra também. Agora, não somente a honra, mas como tem sido essa honra? Ou será que as oportunidades que nós temos tido de crescer, ser promovido e frutificar no reino, será que nós temos visto como algo tão pequeno, tão insignificante? Mas isso, por que não ir para o púlpito? Por que não fazer parte do louvor? Por que não ser um pregador? Mas servir as crianças? Mas limpar a igreja? Deixa eu te falar. Deus não vê assim não, quem vê assim é o homem. E quem vive e anda nesse espírito, fazendo as coisas de qualquer maneira, sem valorizar as oportunidades que Deus dá, nunca vai crescer, nunca vai avançar, nunca vai viver uma vida bem-sucedida, vai viver uma vida de insatisfação. Sabe por quê? Porque não faz da forma certa, com o propósito certo. Quando é ao Senhor, o que é que está precisando? Nas crianças? É para servir água ao ministro, às vezes está lá o ministro, o diácono faz isso, mas vamos que de repente o diácono esqueceu ou está envolvido com outra coisa e está faltando água ali. Aí de repente alguém sinaliza, chega junto do irmão, esquecer a água do ministro, isso é honra. Coisas tão simples, mas Deus está vendo. Porque é para Ele que você faz quando você honra um irmão. Então a gente deu vários exemplos aqui de honra. A Bíblia diz que aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, ele vai provar do fruto da vida desse profeta, porque honra. Estão entendendo? Aquele que honra a palavra, como o meu amado disse quinta-feira, né? No nosso discipulado, que foi uma bênção. Amém? Estamos crescendo. Ele disse, aquele que recebe a palavra de Deus, como palavra de Deus. Se prepare para viver o sobrenatural, para viver o extraordinário, porque você não está recebendo como uma palavra comum. Mas está envolvido fé, expectativa. E a palavra que está falando, se a palavra que está falando, ela é a maior autoridade, então eu vou ser rápido para obedecer e praticar e ver os frutos na minha vida. Amém, queridos? Então nós demos exemplos aqui de Abraão, quando Deus pediu o filho dele. E Abraão foi lá oferecer Isaac. Nós demos exemplo aqui, domingo passado, da viúva de Sarepta, lembra? Do profeta Elias, que chegou para lá. E ela só estava colhendo uns gravetos para fazer a última refeição dela e do filho. Mas o profeta chegou, pediu água e disse a ele, agora vá lá e prepare um bolo para mim comer. Ela disse, mas Senhor, tudo que eu tenho é um punhado de farinha, um punhado de azeite, eu estou indo fazer um bolo para preparar para mim e para o meu filho, é a nossa última refeição, depois disso nós vamos morrer. Ele disse, não. Assim diz o Senhor,
de Israel, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite. Vá lá primeiro, ó primícias, o melhor. Quando nós damos ouvido à palavra, nós estamos escolhendo a melhor parte. Uma semente poderosa para frutificar e mudar qualquer condição que você está enfrentando. O profeta falou, assim diz. A mulher foi lá, fez, mas antes dela de comer, ela e o filho, ela pegou uma porção e deu para o profeta. E a Bíblia diz que não faltou farinha e não faltou azeite. Deus multiplicava. Se tem alguém que sabe como multiplicar as coisas na sua vida, esse alguém é o seu pai. É o meu pai. Vale a pena considerar o que ele diz. Aleluia, aleluia. Vamos outro exemplo. José, vendido pelos irmãos. Olha quanta desonra José sofreu. Mas sabe que tudo que José precisava era continuar honrando o seu Deus. Porque com Deus ele vencia qualquer situação. Com Deus, qualquer quadro na vida dele seria mudado. Caráter, fidelidade, em permanecer, confiando em Deus, ouvindo a Deus, dando crédito ao que Ele diz. E sabe, Moisés passou por várias situações e a Bíblia diz que Deus era com José e onde José chegava, José era promovido. Será que José fazia as coisas na prisão de qualquer maneira? Imagina alguém injustiçado, vendido. José era de uma família de condições, de uma linhagem. Ele tinha tudo o que ele precisava na casa do pai. De repente, por conta de inveja, os irmãos tramam contra ele, vende ele, e daqui a pouco ele está numa cidade estrangeira como escravo. Mas sabe que independente do quadro que você enfrenta, os planos que Deus tem para você não mudam? Pode ser no deserto, pode ser no paraíso, pode ser aqui em Ceilândia, onde as pessoas dizem, como a irmã Carlene, mas pode vir alguma coisa boa de Ceilândia? É desse jeito que acontece, porque a honra vem do Senhor, não é da cidade, é do Senhor, a glória é para Ele, Ele sabe como faz. Pois José lá na prisão e José prosperando. José fazia tão bem feito o serviço dele que ele chegou a ser chefe na prisão. Onde ele chegava, ele era chefe. Por que será? Ninguém vai promover alguém para ser chefe se ele faz o serviço dele de qualquer jeito, pela metade. Reclamando, chateado, pela necessidade, pela obrigação. Não era esse espírito que estava em José. Mas era alguém que com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu serviço, ele procurava agradar a Deus. E Deus estava ali, contemplando e observando com José naquela situação. E de repente, José está na casa de Potifar, chefe. Ele começa a observar que tudo que José coloca a mão, José é abençoado. E ele vê, não tem outra maneira. Deus só pode ser com esse homem. Onde ele coloca a mão, prospera, é abençoado. Aí ele viu uma oportunidade, pegou tudo que ele tinha, entregou a administração da sua casa, passou para a confiança de José. Olha só a confiança que José conquistou. Passou tudo para José. Ele era o homem de confiança na casa de Potifar. Satanás, que não perde tempo, ele é um ladrão. Aí ele começou a levantar outras formas para distrair José, para fazer José ser infiel ao Deus dele. Aí a mulher de Potifar, que com certeza não era uma mulher feia, e mais no Egito, hein? Já viu como as mulheres de lá se produzem? É um encantamento. Começa a rodear José, começa a flertar, começa a convidar José para se deitar com ela. José, olha a postura de José, queridos. Potifar não estava ali, só estava ela e José. Mas José tinha uma consciência que Deus estava com ele e tudo via. E José disse, não, jamais eu vou trair a confiança do meu Senhor, do seu patrão. Jamais eu serei infiel ao meu Deus. A fidelidade de José a Deus
fez com que ele fosse fiel ao seu patrão, mesmo que ele sofresse injustiça por isso. Mesmo que ele fosse caluniado por isso, e foi o que aconteceu. A mulher rasgou as vestes dela, pegou a túnica de José, arrancou, porque ela ficou assediando ele por vários dias, não foi só uma vez, mas José fugia. Aí ela chegou e disse, ó aqui, eu estou rasgado, o que José fez. José foi para a prisão, amados, inocente. Mas você viu como foi que José terminou? Triunfando sobre os seus inimigos. Ele se tornou o segundo, depois de Faraó, sobre todo o Egito. Não era mais só na casa de Potifar. Era sobre todo o Egito. E José foi usado por Deus para trazer provisão para a sua família, para os seus pais, para os seus irmãos, que até então eram seus inimigos. Mas José não guardou rancor. José não esperou o dia da vingança para retribuir com a mesma moeda. A palavra diz, vence o mal com o bem. Nós damos o que nós temos. O que os outros fazem com o que eles têm, problema deles, vão prestar conta. Agora, o que eu faço com o que eu tenho, aí é minha responsabilidade, eu vou prestar conta. Aleluia! Honrarei os que me honram. Você honra a palavra, ela vai te honrar. Você honra a palavra, ela vai te promover. Você honra a palavra, ela vai abrir portas para você. Não fica preso numa situação achando, se eu sair, como será? E Deus está dizendo para você, sinalizando, ei, acabou esse tempo aqui. Houve um favor nesse trabalho, mas eu estou querendo que você... Só que Deus está te chamando para um nível de fé. Por isso que fé tem que ser uma prática diária. Todo dia, para você não ir pelas emoções. Não se mover pela necessidade. Não se mover por um sentimento errado e dizer que foi Deus. Porque depois você vai ver que Deus não vai estar envolvido. Haverá sofrimento e agora? De quem é a culpa? Porque quando eu começo a anunciar que foi Deus que disse, estou colocando a responsabilidade em Deus. E se não foi Ele? Olha como é sério isso. Então seja maduro. Como é que você se torna maduro? Ouvindo a palavra, considerando e praticando. Seja alguém que honra ao Senhor. Porque você honra ao Senhor, você vai honrar os seus irmãos. Você não vai falar mal dos seus irmãos. Você não vai falar mal dos seus patrões. Você não vai falar mal do seu trabalho. Você não vai falar mal da sua liderança. Porque você honra o Senhor. Você vai aprender a honrar as autoridades. E por isso, você vai ser destacado onde você estiver. Porque promoção vai chegar. Aleluia. Sabe uma das coisas que mais Deus abomina? Diga comigo, murmuração. Lá em Filipenses 2,14... Vamos ver o que está escrito aqui, né? Senão pode dizer, a irmã Neide falou. Nem abriu a Bíblia. A Bíblia está dentro de nós, amém, queridos? Diga, a palavra de Deus está na minha boca e no meu coração. Amém? É aí onde a palavra de Deus tem que estar. Na nossa boca e no nosso coração. Porque quando você abrir a boca, o Espírito vai te inspirar a falar aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Glória a Deus. Filipenses 2,14. Chegou aí? Amém. Fazei todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Sem murmuração, nem contendas. Fazei todas as coisas, sem murmuração, nem contendas. Deus, Ele abomina, Ele odeia esse ambiente, essa influência de murmuração. Murmuração é voz de incredulidade. Murmuração não agrada a Deus. É falta de respeito, é desonra, é princípio de rebelião. Deus está lhe dando oportunidades, Deus está abrindo caminhos para você e você está falando mal. Isso é desonra.
E sabe quem está recebendo essa desonra? Deus, porque é Ele que cuida de nós. Tudo na nossa vida, nós vamos prestar conta a Deus, porque é a Ele que nós servimos. Não podemos insultar o caráter de Deus, sendo pessoas de desonra. Não, mas homens e mulheres dignos de honra, que amam o Senhor, que consideram a sua palavra para praticar. Amém? Nós temos vários exemplos de desonra. O povo de Israel reclamou. Vivia murmurando, Deus fazendo milagres, Deus suprindo, e eles reclamando, eles morreram no deserto. A palavra de Deus diz que o galardão da humildade e do temor ao Senhor, lá em Provérbios 22:4, são riquezas, honra e vida. Diga comigo, galardão. Galardão é recompensa da humildade e do temor ao Senhor. Humildade é uma característica do seu coração, de reconhecer que você precisa da palavra, que você precisa do Senhor, ouvir os seus conselhos para praticar. O galardão, a recompensa da humildade, do temor ao Senhor, viver uma vida que o agrade, viver uma vida para Ele, vai trazer para nós riqueza, honra e vida. Mas o contrário funciona. Honra e vida é para aquele que é humilde para praticar a palavra, para obedecer a palavra. Eu não sei de tudo. Existem coisas que eu posso estar errando e sofrendo dano na minha vida. Quando eu vou para a palavra, é por isso que eu não posso me apartar dela. Ela vai me mostrar como um espelho. Ó, você está errando nisso, muda. E esse comportamento vai fazer eu desfrutar de uma vida completa em Deus. Desfrutar de vida, desfrutar de riquezas, desfrutar de honra. São resultados de quem tem temor ao Senhor. Quem honra ao Senhor. Amém, queridos? Mas o soberbo, aquele que faz as coisas do seu jeito, ele vai também ter uma recompensa. A gente falou que o povo de Israel morreu no deserto. O que foi que eles herdaram? Morte. Contrário de vida. Desonraram a Deus, faltaram com respeito a Deus. Deus estava cuidando desse povo, não deixava faltar maná, não deixava faltar, água, não deixava faltar nada para eles, e mesmo assim, no outro dia eles já estavam reclamando, murmurando, insatisfeitos, falando mal de Deus. E provaram de morte, não desfrutaram da terra prometida, por causa dessa atitude. Muitos filhos de Deus têm deixado de desfrutar o melhor de Deus na sua vida, porque tem a atitude de murmuração. Murmuração é voz de incredulidade. Não agrada a Deus. Amém, queridos? Mas nós não somos assim, amém? Nós somos de Deus. Quem honra o Filho de Deus, honra o próprio Deus. Ou quem honra a palavra, está honrando o próprio Deus. Porque Jesus e a sua palavra são um. Lá em Mateus 10:40 Jesus diz que aquele que receber quem ele enviar, a ele recebe. Então, se você recebe um Filho de Deus, honra, ajuda, oferta na vida dele, você está fazendo ao próprio Deus, você está honrando o próprio Deus. Amém, queridos? Aleluia, obrigado, Pai, por sua palavra. A Bíblia diz que nós vamos um dia comparecer diante do tribunal de Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 9 e 10, não vou ler lá. Mas que lá, todas as nossas obras vão ser colocadas diante de Deus. E nós vamos receber recompensa das decisões e escolhas que fizemos aqui. Então é muito sério isso. Decida viver uma vida que honre ao Senhor. Eu vou encerrar trazendo um exemplo de desonra muito sério. Todo exemplo de desonra traz morte, né? Todo exemplo de desonra traz pobreza, miséria, porque não tem a ver com o caráter de Deus. E lá em Marcos, vamos ver em Marcos, aleluia, o Senhor é bom. Capítulo 6.
no versículo 5. Antes de falar esse exemplo de desonra, porque eu estou falando de honra, como é que a gente desonra a Deus, né? Uma certa vez, Jesus, ele estava falando com os discípulos, em relação aos fariseus, ele disse assim: este povo me honra só com os lábios, não foi assim? Mas o seu coração está longe de mim. Então, a gente vê que honra tem a ver com o que falamos e com o que fazemos, com as atitudes, com o comportamento. Lá em Marcos capítulo 6, no versículo 5, já coloquei aí? Ok. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus estava falando. Versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ou seja, Jesus esteve em Nazaré, sua terra natal, onde ele foi criado. Onde as pessoas tiveram o privilégio de conhecer a família dele, né, o que ele fazia, desde criança. E aquele Jesus que percorria as cidades e curava os enfermos, ressuscitava os mortos, de repente estava na terra onde ele nasceu, onde ele cresceu. Onde ele viveu. E sabe, as pessoas daquele lugar, a maioria delas tiveram uma oportunidade de mudar, de ser tocado pela unção que estava na vida de Jesus. E vivenciaram um milagre extraordinário na sua vida. Mas eles não consideraram a autoridade nem a unção que estava em Jesus, porque eles trataram aquilo que para Deus é santo como comum. Jesus? Carpinteiro? Filho de José, de Maria, aquele, né, irmão de João, irmão de Tiago. Eles olharam para Jesus não como alguém ungido de Deus, não como uma autoridade de Deus. E por causa disso, a Bíblia diz, nós acabamos de ler lá, que eles não provaram de muitos milagres, porque Jesus não pôde fazer. Ambiente de incredulidade, de desonra. Onde há desonra, milagres não podem ser manifestos. O próprio Jesus, que é especialista, a própria palavra, que é especialista em fazer milagres, ela foi limitada. E o povo daquela cidade não pôde ser abençoado totalmente, porque desonraram a unção. Não deram crédito à palavra, trataram a palavra de Deus como algo comum, como algo sem valor, não valorizaram a presença de Jesus e por causa disso perderam a oportunidade de viver os milagres. Sabe, Jesus estava ali, estou terminando, como homem, limitado a um corpo físico, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, amém? Então ele estava naquele momento em Nazaré, sua terra natal. Aí eu te pergunto, e onde Jesus está hoje? Trazendo para a nossa realidade. Jesus, o Deus Emanuel, Ele está conosco todos os dias. Ele está em nós, porque Ele é a sua palavra. Nós temos a palavra, a presença de Deus conosco todos os dias. Nós não estamos limitados somente à cidade natal que a gente foi criado. Pelo contrário, no seu trabalho, você está lá, Jesus está com você. Na sua faculdade, você está lá, Jesus está com você. Na igreja, você está aqui, Jesus está com você. Na sua casa, você está lá, Jesus está com você. Hoje, não existe mais lugares que determinam onde a presença de Jesus vai ficar por causa do preço que Ele pagou. Essa presença hoje está em mim e você, e onde nós estivermos, ela vai estar conosco. Esse povo desonrou a Deus em Nazaré. Mas Jesus estava no corpo físico, como homem. E eu e você hoje, que temos a presença, é para a gente refletir. Eu e você hoje, que temos a presença habitadora, que temos a palavra, o conhecimento chegou, a revelação chegou, que nós somos filhos. Como eu e você temos tratado a palavra na nossa vida? Como eu e você temos tratado a presença de Deus em nossa vida? Será que é normal para a gente falar mal de liderança? Falar mal dos irmãos?
Será que é normal para a gente falar mal dos patrões? Será que é normal para a gente, na presença do patrão, ser fiel e na ausência fazer do jeito que a gente quer? Esse não é o nosso padrão. Esse não é o Espírito que habita em nós. É por isso que honra se refere a tudo em nossas vidas. A recompensa da honra, ela se refere a tudo em nossas vidas. Eu poderia dar muitas outras referências, mas estude sobre isso. Amém, queridos? E o próprio Espírito vai estar revelando você esse caminho de milagres para você trilhar. Como eu e você, sabe, queridos, quando nós temos consciência da presença de Deus, há temor. E porque nós não queremos desagradar nem desonrar a Deus, nós não vamos ter certas atitudes. Por quê? Porque eu não estou vendo Deus. Deus é Espírito, você não vê com seus olhos naturais. É a consciência que você tem que Ele está em você. Então fica aí a dica. Em primeiro lugar, honre ao Senhor, valorize a sua palavra, respeite a sua palavra, tenha como bem mais precioso na sua vida, e todas as demais coisas vão fluir na sua vida. É como uma represa, vai ser liberada, e agora não será mais represa, será como um rio, onde passar vai frutificar, onde passar vai gerar vida. Aleluia! Honre as autoridades, a maior autoridade é a palavra. Porque você honra as autoridades, você vai honrar seus pais. Não é assim? São autoridades sobre nossas vidas também. Esposas vai honrar seus maridos, respeitando seu marido. Se você desonra seu marido, você está desonrando ao Senhor. Se você desrespeita seu marido em público, lembre-se, é ao Senhor que você está desrespeitando. Se tem alguma coisa que você não gostou, estou falando sobre inspiração. Tem o lugar certo para você conversar com seu marido e se entender do que está brigando publicamente. Você é uma referência de Deus nessa terra. E como filho de Deus, existe um padrão para você viver. Esposas, respeite o seu marido. Maridos, ame suas esposas. Não trate elas de qualquer maneira como se fosse algo descartável. Ame ela como Cristo amou a igreja, cuidando dela, suprindo as necessidades dela. Isso é honra, querido. Quer viver uma vida de milagres, sobrenatural? Obedeça a palavra. Servos ou funcionários, né? Vamos trazer para o tempo de hoje. Honre os seus patrões. Eles são uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. O seu comportamento vai constranger a vida dele se ele não for cristão. Ele vai querer conhecer o seu Deus. Por causa da excelência com que você serve, tanto na presença como na ausência, porque você é filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Honre o seu irmão. Aquilo que você quer que os outros vos façam, fazei você. Amém? Aquilo que você quer que os outros vos façam, seja o primeiro a fazer. Plante para colher. Honre ao Senhor, queridos. Honre ao Senhor, porque Ele é digno. Digno de tudo. E você vai viver uma vida sobrenatural de milagres. Em nome de Jesus. Amém.